Estamos iniciando aí o penúltimo mês do ano e começar um domingo assim, declarando a santidade de Deus, é algo só para quem experimenta, vendo uma chuva gostosa que tivemos lá molhando os nossos campos. É uma experiência gostosa com Deus. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Nós estamos trabalhando essa temática na carta de Tiago. Se você puder já abrir lá em Tiago 2, nós vamos fazer uma leitura, mas eu queria fazer uma síntese do que a gente viu até agora. A fé, ela tem que estar em operação, em ação, senão não faz sentido a sua fé. Essa fé teórica, templária, de vir no culto, de ficar na teoria, de ter um conhecimento da Bíblia, mas sem colocar isso na vida prática, é uma fé que Tiago vai recriminar. A fé, ela passa por provações, a fé passa por tentações, a fé, ela pode ser ampliada com a sabedoria que Deus dá. E vocês viram na semana passada, no domingo de manhã, a fé e a lei do amor, quando o pastor Alessandro mostrou sobre esse cuidado que a gente tem que ter quando entra alguém na igreja. Tiago, ele é bem prático, né? Chega alguém na igreja, está muito bem vestido. Não, você pode sentar ali na frente, mas se tem alguém mal vestido, a pessoa faz discriminação. Então esse problema é antigo, de acepção de pessoas e de discriminação, e valorizar as pessoas mais abastadas. E Tiago combate essa postura, e é verdade que o amor, ele é indistinto. E se você guardar toda a lei, mas errar num ponto só, ele diz, já pecou em tudo. Então hoje nós vamos caminhar com o texto de Tiago 2, versículo 14 a 26, e o texto bíblico diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me então essa fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pai, fala ao nosso coração, que estejamos atentos à Tua voz. Nós precisamos do Senhor, e nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Fé em ação, fé e obras. Interessante que, num primeiro momento, parece que há uma certa contradição entre Paulo e Tiago. Inclusive, olha só esses dois textos de Romanos 3:28, Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora Tiago diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Parece um pouco contraditória a posição de Paulo e Timóteo, Tiago, mas na verdade existem algumas possibilidades aqui na interpretação desses dois versículos de Romanos e de Tiago. Talvez alguns intérpretes pensam que Tiago esteja combatendo o ensino de Paulo. Um segundo grupo pensa que Tiago esteja combatendo a ideia antinomista, quer dizer, sem lei, dos ensinos de Paulo sobre justificação. Mas um terceiro grupo
é que eles estão tratando de enfoques diferentes sobre fé e obras, portanto, sem contradição. Martinho Lutero, vocês tiveram na semana passada a menção à Reforma Protestante, ele foi o responsável por fixar as 95 teses na Capela de Wittenberg e trabalhando algumas temáticas. Mas esse Lutero, que foi o grande reformador, ele fez uma leitura num dos momentos da vida dele de Tiago, e ele escreveu assim: a Epístola de São Tiago, com os outros livros das Sagradas Escrituras, é como uma palha. Aí alguns foram tentar entender o que Lutero quis dizer, e talvez num contexto, depois ele vai escrever novamente sobre isto, e ele traz uma ideia mais clara sobre esta afirmação, ou não trazendo aquela ideia de que Tiago poderia ser descartado da Bíblia. Mas uma coisa que é importante é que você tenha a imagem de dois lados da moeda, cara e coroa. Se de um lado existe a fé, do outro lado existe obras, e elas duas, as obras e a fé, vão andar juntos. Esse tema fé em obras, fé e obras, nós podemos lembrar de que na forma como Lutero mencionou a Reforma Protestante, e aqui é importante a gente lembrar que existem alguns temas que parece que são justapostos e as pessoas ficam discutindo sobre eles. Por exemplo, soberania de Deus é uma verdade, liberdade humana é outra verdade. Até que ponto essas duas coisas se conciliam? Lei é uma verdade e a graça é outra verdade. Até que ponto há uma confluência entre lei e graça? E agora novamente vem em tese aqui fé e obras, são duas verdades, e até como concilia. E é esta ideia que hoje nós queremos tratar nesta manhã: se de fato é possível ter uma fé sem obras, ou de fato a fé evangélica, a fé cristã, ela tem que estar atrelada com obras. E esta é a ideia geral da Bíblia: fé e obras andam juntos. É isso que nós vamos ver com vocês. Mas Lutero, ele fez esses 5 solas: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e só a Deus glória. Porque o caminhar da igreja na Reforma Protestante, é importante que você entenda isso, estava se desvirtuando dessas verdades e desses princípios. Por exemplo, a compra de indulgências é que se você comprasse indulgência, o teu lugar no céu já estava garantido, então era mérito meu. E Lutero se levanta: não é assim, é somente pela graça de Jesus. Outra coisa, a tradição da igreja era tão igual às escrituras sagradas, e então Lutero levanta: não, somente a escritura, a tradição da igreja não tem tanto peso. Então essas 5 afirmações de fé trazem o bojo da nossa reforma. E é claro que aqui hoje nós entramos nesse conceito de fé. Por quê? A fé são as convicções que você tem no seu coração, que dizem respeito ao seu relacionamento com Deus. E a fé cristã, ela é fundamentada, ela é calcada nas Escrituras Sagradas. Agora, o que são as obras? As obras são as nossas realizações de uma pessoa que tem a fé fundamentada na palavra, os trabalhos, os empreendimentos, as tarefas, os ministérios e todo tipo de ação relacionados à expressão da fé. Eu tive nessa semana em Manaus, na Amazônia. Eu fui em missão, representando a diretoria da igreja, junto com o secretário-geral da igreja, reverendo Wellington, e secretário de evangelização, o Caio. Foi muito interessante que nós visitamos 3 campos, e lá é muito lindo. Eu já tinha passado na Amazônia, em Manaus, mas só por conexão. Mas agora a gente pôde andar, e nós somos em 3 campos ali. Nós somos num campo chamado Amatari, nós somos no outro campo chamado Lago do Cacau, e no outro campo chamado Coari. Coari fica 9 horas de barco veloz até chegar lá, dentro no barco, 9 horas navegando. E é um dos lugares perto que tem por ali. Mas o que eu achei interessante é que a fé dessas pessoas estavam sendo materializadas, ou estava sendo materializada na obra deles. Nós fomos para inaugurar um templo em Coari, e tem um casal lá, Jorge e Helena, casal de missionários, que amaram aquele lugar e estão fazendo uma obra bonita, em outras proporções menores, mas semelhante a esse trabalho que vocês estão fazendo aqui.
mas é que um dia a fé os alcançou e eles, energizados por esta fé, não ficam parados e eles querem servir e levar muitas pessoas daquela região distante de você e da minha realidade, num calor absurdo, mas porque eles entendem que fé e obras andam juntos. Eu quero olhar para esse texto vendo 5 ênfases que o Tiago, servo do Senhor, traz sobre o tema. Primeira coisa, fé sem obras é conversa fiada. É interessante que, se você está com o texto aberto aí, no versículo 1, no versículo 2, ele diz, meus irmãos. Depois, no versículo 14, meus irmãos. Depois, no versículo 15, irmão, irmã. Primeira coisa, ele está dizendo às pessoas da comunidade de fé. Tiago não está escrevendo a pessoas estranhas do arraial cristão. Ele está falando para a gente de casa. Ele está pregando isto para a igreja. Agora, há uma certa ironia na abordagem dele, porque parece que ele está discutindo com uma pessoa imaginária. Se alguém disser, olha o versículo 14, versículo 15, se um irmão ou uma irmã estiverem, e qualquer de vós lhe disser, está aí no versículo 16, no versículo 18, mas alguém dirá. Então ele parece que está questionando, conversando com ele mesmo. Ele está dizendo que há uma certa ironia nessa ideia, você que diz que tem fé, mas não tem obra, isso é balela, isso é conversa mole para boi dormir, isso é conversa fiada. Ele tem um tom irônico nessa carta, exatamente para tratar essa situação. Uma vez eu estava num curso de formação da empresa que trabalhei, e uma forma mais pitoresca ou erudita de falar conversa mole para boi dormir coloque os flácidos para bovinos dormir. E parece que Tiago está dizendo, olha, isso aqui é conversa mole, porque não tem jeito de você conectar a fé sem as obras. Tiago entra firme no combate desse discurso de que não adianta você dizer que tem teoria, tem a parte de conhecimento e tem a parte de informação, só que isso não for traduzido na sua vida, ele diz, isso não é fé. A fé cristã, ela tem que estar atrelada com as obras, então isso é conversa fiada. Segunda coisa, ele diz que fé sem obras é falsa piedade. Veja o versículo 15. Se um irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano. Tiago está dizendo aqui que os crentes em Jesus, que têm uma fé, eles sabem perceber e ver as coisas. Então a primeira coisa é que há uma percepção sobre necessidades e carências. Há uma constatação de alguém dentro da comunidade que Tiago está, junto com os demais crentes daquela comunidade, que efetivamente tem privações, está passando necessidade de alimento e de roupa, e é isso que ele está dizendo. Isso é visível, isso está notório, e a palavra necessitada é justamente assim, uma pessoa carente, uma pessoa que está passando privação e necessidade, e de roupa e de comida. Sabe qual é a expressão cotidiano que ele usa aí nesse versículo? Está passando alimento cotidiano, efêmeros. Isso é muito efêmero, isso é muito passageiro, isso é muito cotidiano. Então ele diz, essas pessoas que estão vivendo o seu efêmero, o seu cotidiano, o básico, estão sem o ter que comer arroz, feijão e uma mistura dentro de casa. Então, se você percebeu isso, é isso que ele quer dizer. Aí existem atitudes que algumas pessoas podem tomar, e o caso aqui ele critica, porque tudo bem, meu irmão, você está passando necessidade de alimento, você está passando carência de roupa, vou orar por você. Falou, isso é falsa piedade. Mas aqui tem 3 coisas que eu queria, de forma pedagógica, ensinar à igreja. Primeira coisa, há aqueles abusados, folgados e sem desconfiômetro. Sempre existiu. Aqueles que passam necessidades e privações por pura negligência pessoal. São pessoas que não movem palha. São pessoas que não estão dispostas a encarar qualquer coisa na vida para sustentar a sua casa. São pessoas inertes que não têm iniciativa, que não têm vontade e vão ficar na miséria e na pobreza.
escolhem serviço, não querem trabalhar, são pessoas assim, que não demonstram esforço. E tem gente que se escora, e aqui vai uma crítica, nas bolsas da vida, nos planos de governo, nos programas sociais, e vivem na dependência de outras pessoas, na aposentadoria dos pais ou dos avós, verdadeiros parasitas dependentes, sanguessuga. Esse tipo de gente tem em tudo quanto é lugar, igual tiririca. Esses dias saiu uma reportagem de que muitas pessoas que recebem bolsas, um percentual grande, está fazendo fazendo apostas. Alguém viu essa reportagem? Por quê? Porque são gente que estão vivendo na penumbra, estão vivendo na pobreza, na miséria, mas não movem. E a gente não está defendendo, você tem que ter sua inércia. Eu sou de uma família pobre, sou de uma família muito simples, e a gente sempre aprendeu a trabalhar e valorizar tudo que tem. Eu estava esses dias no Porto Vilma, e estava numa venda lá, eles chamam Casa China de Porto Vilma. Lá em Porto Vilma tem a Casa China, vocês podem ir lá, tem tudo naquela Casa China. Mas enquanto estávamos lá conversando, fazendo uma visita para aquela pessoa, junto com o Nabé e a Marlene, interessante que chegou uma pessoa e pediu cigarro. Ele comprou 2 cigarros, R$25 por dia. Ele gasta para subsidiar o seu vício. Então é isto que nós precisamos entender, aqueles princípios das Escrituras, que quem não trabalhar, não coma. Então, meu amigo, espero que nesse plenário não tenhamos pessoas que estão aí encostadas e aguardando alguém. A Bíblia também ensina, que Paulo faz menção disso, procura em tudo não ser pesado a ninguém. Mas a segunda coisa nesse texto, há aqueles que são orgulhosos, que estão passando dificuldades, necessidades, mas mesmo dentro da família de fé, e mesmo de gente conhecida, e não abrem o coração, e não compartilham as suas necessidades. Às vezes estão sem o básico, sem o trivial, vivendo uma condição desumana, mas não diz: meu irmão, lá em casa hoje não tem nada. Existe gente assim. Então vamos pensar que esse indivíduo é esforçado, é trabalhador, mas chega alguns momentos de privações, e às vezes tem criança em casa e precisa compartilhar. Abra o coração, porque há um princípio da palavra que diz: compartilhai as necessidades dos santos. Quer dizer, compartilhe com as pessoas as suas necessidades. Então não tenha vergonha. Esse grupo de pessoas precisa aprender a ser humilde e falar: Senhor, eu preciso. A igreja, ela distribui uma média de 40 a 50 cestas básicas por mês. Então são pessoas carentes, e a gente tem que atender a demanda interna e externa, mas principalmente os domésticos na fé. Então, meu irmão, se você tem alguma necessidade básica, chega para um diácono, chega para um dos pastores e sinaliza: eu preciso de ajuda. Compartilhe as necessidades. E a igreja de Atos nos fala que eles viviam num coração e alma e compartilhavam as coisas, não havia necessitado entre eles. Então, meu irmão, você que tem mais condições, ajude, abençoe. Tem pessoas, às vezes, que têm dificuldade de vir por distância, às vezes de carona, precisa, ajude. Eu vejo alguns grupos, alguém está indo para a rede de homem hoje, por favor, se Deus deu-te condições, faça isso. Ontem eu estava vindo de Campo Grande, era quase 11 horas da noite, e uma chuva ali perto do Douradina, do trevo de Douradina, e de repente uma senhora com moto, desesperada, acenou. Eu falei: mas eu vou parar, não vou parar. Fui, caminhei uns 2 quilômetros, voltei. Eu falei: puxa, às vezes é ruim, a gente tinha horário, queria descansar, estava cansado, mas falei: Senhor, e eu voltei, e veio uma outra moto, e esse outro já estava atendendo essa mulher. Só acendi o farol e deixei eles atenderem, e fui ver o que eles iam fazer. Acabou a gasolina da mulher. Que displicência, não dá sem gasolina numa rodovia, e com chuva agora. Mas eu valorizei aquele motociclista, de ter parado, de ter feito o que eu não fiz. Eu tive que voltar e fazer. Falei: puxa, que fé é essa? Que alguém pediu necessidade, a gente tem um monte de receio. Falei: Deus, mas não pode, está de noite, é uma mulher, está chovendo. E eu questionando comigo mesmo, andei uns 2, 3 quilômetros, voltei. E aí já estava sendo atendido, aí pude ajudar de alguma forma. Então,
na descrição de Tiago, ele combate as pessoas folgadas, ele também, no ínterim desse contexto, combate essas pessoas que são orgulhosas, mas aqui ele quer falar da falsa piedade, aquele que vê o irmãozinho passando necessidade, não tendo o que comer, e ele diz: eu vou orar por você, meu irmão, Deus abençoe sua vida, vá em paz, se agasalhe, se aqueça, coma bem, farte-se para não ficar doente. Mas ele não tem nem pão, não tem arroz, não tem feijão, não tem mistura. Tiago desmascara essa fé teórica incoerente, esse discurso vazio, esse cristianismo sem compaixão, sensibilidade e desalmado. Ele combate isso. Essa é a ideia de fé com obras. Isso desafia a mim e a você a ser mais perceptivo das necessidades das pessoas. Lembra de Jesus? Vendo Jesus as multidões, qual é a palavra que vem depois? Compadeceu-se delas. Ele tomou medida. Dó é um passo, mas não estão pedindo para você ter dó das pessoas. Compadecer é compaixão, é algo que mexe com as suas entranhas e que gera em você uma medida e uma atitude. Terceiro, se a fé sem obras é conversa fiada, se é falsa piedade, a fé sem obras é sem proveito. E aqui tem 3 perguntas que o texto faz. Versículo 14, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Versículo 14 também, pode acaso semelhante fé salvá-lo? E versículo 16, qual é o proveito disso? Qual é o proveito de ter fé e não ter obras? A ideia é de qual é a vantagem? Qual é o benefício? Qual é a utilidade disso? Para que adianta dizer que tem fé, que crê em Deus, que é um crente em Jesus, todavia a sua vida, o seu comportamento, as suas ações, as suas palavras, as suas atitudes não guardam coerência com a fé? Fala, mas não faz, prega, mas não vive, conhece a palavra, mas não obedece. Isso é hipocrisia. Que proveito tem isso? Que valor? Essa fé é para ser jogada fora, essa fé não serve. É isso que Tiago está combatendo, porque essa pessoa está enganando a si mesma. A segunda pergunta que ele faz: pode acaso semelhante fé salvá-lo? A palavra salvar significa realmente resgatar da destruição, salvar, livrar da penalidade do julgamento. Grave isso. As obras não salvam. Nós precisamos entender que uma pessoa que é salva em Jesus Cristo, ela é destinada às boas obras. As obras são uma consequência natural da fé. As obras são um sinal eloquente de que a fé está em você. A ação sua mostra isso. Você não é salvo pelas boas obras, mas você é salvo para as boas obras. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Você não é salvo pelas boas obras, mas você é salvo para as boas obras. Efésios 2:10, Paulo diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou lá no passado, de antemão, para que andássemos nela. Porque Jesus ensinava: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, se você tem uma fé dentro do seu coração, ela tem que ser expressa, traduzida, apalpada, através das obras, das ações que você tem. Qual o proveito disso? É o que ele pergunta. Para que serve? De nada adianta perceber necessidades e não tomar atitudes. Qual a utilidade? A fé não tem nenhum proveito. Ela é inútil. Ela é incoerente e não provada pelas obras. Quarto, fé sem obras é inoperante. Eu estava olhando essa palavra inoperante, é necros, é igual morta, necrotério é o lugar do morto, ok? Então a palavra que é necros, morta, inoperante, ela é inativa, apática, fria, sem vida, sem respiração, sem nada. E Jesus diz: homem insensato, tolo, pessoa vazia, pessoa que
não tem propósito. Jesus chamou as pessoas necios e tardos, tolos, e Tiago usa essa expressão: homem insensato, vazio, sem riqueza espiritual, sem dom, sem ação nenhuma. Na realidade, você não tem base para a sua argumentação sobre fé sem obras. Suas palavras são desprovidas de verdade. É uma fé sem resultados, inoperante. A palavra inoperante também tem a ver com trabalho, com realização das mãos, aquilo que você faz. A fé em operação, o texto aí diz que a fé operava juntamente com as obras. A fé andava, trabalhava, era traduzida junto com as obras. E eu gosto muito de uma expressão. A palavra operava é sunergos, e aqui vem sinergia. Lembra de sinergia? O que é sinergia? Quando nós temos uma equipe sinérgica, nós trabalhamos todos para um bem comum. E agora ele está dizendo que esta fé, ela é sinérgica, ela é sinérgica com as obras. Agora ele entra numa esfera perigosa. Você tem fé? Sim. Até os demônios têm. Eles creem. Olha que veredito. Eles têm um conhecimento, uma ortodoxia morta. Os judeus criam no credo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles tinham isso. Mas a fé não consiste no mero recitar da palavra. Eu me recordo aqui sempre de uma colega do Banco do Brasil que eu tive, no caixa dela, lá na agência Tucuruvi, em São Paulo, tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91. Eu perguntei: para que serve isso daí? Ela falou: para espantar os maus espíritos. Tem muito crente assim, teórico. Tem muita gente que está com a Bíblia aberta para que isso aconteça. Essa é a fé teórica. Vocês creem que há um só Deus? Ótimo, até os demônios creem. Porém, aquele que concorda apenas intelectualmente com a palavra, mas que não se compromete com Deus da palavra, é desprovido da verdadeira fé. Não adianta ter o conhecimento intelectual. Sua fé não passa de imaginação, está morta. E ele cita dois exemplos aqui. Quais são? Abraão e Raabe. Ele menciona, ele fala: você quer ver o que eu estou dizendo? Eu vou provar para vocês na Bíblia. E Tiago, então, abra lá em Gênesis, depois em Josué, e vocês vão ver esses dois exemplos. Porque Abraão tinha fé, mas ele demonstrou através das obras o dia que o Senhor requereu para que ele sacrificasse o seu filho. Então ele testificou que ele realmente tinha fé. Aquela ideia dele apresentar o seu filho ao sacrifício, essa ideia tem a ver com obras. Então, na vida de Abraão, fé e obras andavam juntos. E aí ele faz algumas afirmações muito interessantes. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Então ele diz: Abraão tinha fé e ele foi justificado pela obra. Depois ele diz que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado, contado, calculado, considerado para a justiça. E ele menciona Raabe. O que Raabe fez? Raabe, lembrem quem era Raabe? Raabe, ela morava em Jericó e ela era uma prostituta. E um dia os espias passaram por lá e ela sabia que aqueles caras que estavam vindo eram diferentes, faziam parte do povo de Deus. Ela tinha ouvido sobre isso e ela acolheu esses dois espias no seu apartamento em cima da muralha de Jericó. E depois as autoridades da cidade ficaram sabendo e chegaram lá. Ela tinha amoitado esses carinhas e os livrou da morte. E ela fez uma combinação com eles: o dia que o Deus de vocês vier para cá e vocês vierem, salva a minha casa e minha família. Ela demonstrou a fé e ela teve a atitude de proteger aqueles espias. Fé e obras. Então Tiago diz: abra na Bíblia, em Josué, e você vai ver isso. Abra em Gênesis e vocês vão ver isso, que fé está conectada com obras. E por fim, a fé sem obras é morta. Se você ver no versículo 17, é repetição proposital de Tiago. Ele quer que isso entre na sua mente. Versículo 17: a fé, se não tiver obras, por si só está necros, morta. Versículo 20: a fé sem obras é inoperante. Versículo 24: uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Versículo 26: assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele entrou na esfera do cadáver. Quando meu pai faleceu, ele foi velado na casa da minha avó. Ele tinha doença de Chagas,
que afetou o coração. E naquela época não tinha todos os preparativos, e como cheirava mal naquele dia, entrando naquela sala, meu pai já estava ali, só o corpo, e inativo. Eu vi, quando fui num hospital, que ele tinha sido tentado ser socorrido, mas não deu tempo, e ele estava com roupa de pedreiro ainda. Eu sinto até hoje o cheiro do suor do meu pai. Mas para que adiantava aquele cadáver? Ele diz aqui que o corpo sem espírito é morto. O papai não está mais aqui, ele já foi, o espírito foi levado. A fé sem obras é como um corpo sem espírito, é um cadáver. É isso que Tiago quer dizer. Se você tem fé, mostre através das obras. São duas coisas juntas, uma moeda com dois lados. Tiago é muito prático. Se você vê algum irmãozinho passando necessidade, tá bom, meu irmão, vou orar por você. Não é isso. Alguém que nem ontem aconteceu comigo, passando necessidade na estrada, eu posso acudir? Posso, mas quero chegar logo em casa, estou cansado. Não. Essas coisas me desafiam. Eu estou dizendo que eu tenho as mesmas dificuldades que vocês, e então eu queria ajudá-los juntamente comigo a exercitar a sua fé através de coisas mais palpáveis. Se você ama Deus, se você tem fé em Deus, amém. Os demônios também têm, eles creem. Mas qual a distinção? Essa fé que nós temos, ela é traduzida em medidas práticas. Quero convidar você a se colocar em pé. Fé sem obras é conversa fiada. Fé sem obras é falsa piedade. Ah, meu irmãozinho, bonitinho, queridinho, está passando dificuldade, necessidade, e você, vou orar por você, é isso? Mas cuidado com vocês que encontra gente que é parasita. Cara, vamos encarar a vida. Mas também deixe de ser orgulhoso. Se você está passando necessidade, recorra, peça ajuda. Mas meu irmão, vá além da oração. Entra numa medida mais prática. Fé sem obras é sem proveito. Pode jogar fora, descarta isso. Você vai para o inferno com essa fé. A fé sem obras é inoperante. Ela é morta. Pai, nos ajude a pensar sempre na Tua palavra de uma forma mais prática. Nós viemos à Tua casa nesta manhã para aprender sobre a Tua palavra, mas a gente sai daqui e pode a nossa fé ser testada em medidas, em atitudes, em gentileza, em percepções, em mão estendida, em compaixão. Que o Senhor desperte no nosso coração, na nossa vida, esta fé que atua juntamente com as obras. Pai, eu peço que o Senhor faça assim. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.